país com tanta miscigenação, a legislação brasileira determina que as pessoas devem autodeclarar a raça. Isso vale para concursos públicos, por exemplo. Agora, muitas pessoas não sabem, mas, segundo especialistas, a maioria da população do Brasil é indígena e não negra. As fotos da família Santos retratam o Brasil miscigenado. Dorcas mostra as fotos do pai negro, da mãe branca e das irmãs, uma loira e duas negras. Em meio a essa mistura, ela nem sabe com que raça se autodeclarar. Eu fico assim pensando, eu sou parda, eu sou morena, eu sou branca, o que eu sou? E agora realmente dá para constatar. Na minha certidão, a minha cor é morena. Na certidão dos meus filhos já não tem mais esse indicativo de cor. Antes de 1975, a legislação brasileira determinava que a cor de pele deveria constar na certidão de nascimento. Mas essa obrigatoriedade foi revista porque os dados não eram precisos. Não havia critério específico e quem declarava a cor da criança eram os pais ou os enfermeiros, o que acabava gerando confusão no cartório. Mais recentemente, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que regulamenta serviços de cartórios, editou um provimento de número 2, em que ele adotou um formato único de certidão de nascimento, formato único para todo o país, e esse formulário não tem o campo para informação de cor. É possível que ele consiga uma certidão que informe essa cor? Sim, ele pode pedir ao cartório que, em vez de fornecer a certidão no formulário padronizado, ele forneça uma certidão de inteiro teor do registro. No Brasil, a raça de uma pessoa é definida por fenótipo, ou seja, as características físicas e não por ancestralidade, também chamada de genótipo, como é feita em outros países. Pela ciência, ao contrário do que muitos pensam, a ancestralidade do brasileiro pelo DNA é indígena e não negra. Existe uma miscigenação muito grande, a população é altamente miscigenada, de forma que a cor da pele não quer dizer nada a respeito da sua ancestralidade. Existem vários estudos dentro da população brasileira e que mostram que, às vezes, a pessoa tem a cor da pele branca, mas, geneticamente, a maior parte do seu DNA não é de origem caucasiana. Diante do conflito que a cor da pele causa na sociedade, desde 2014, a legislação brasileira determina que a autodeclaração constitui único requisito para se concorrer às vagas de cotas para negros em concursos públicos e vestibular. Para evitar casos de declarações falsas, a lei também permite a realização de banca de avaliação, desde que expressa em edital. Se a avaliação da banca não for unânime, o candidato pode ser excluído do certame por não ser considerado negro. Tem perguntas que os sociólogos, os antropólogos fazem que só um negro consegue responder. Então fica muito difícil você burlar uma comissão bem preparada, porque ela sabe, você vai dizer que você é negro e você está ali naquele limite, vamos admitir, tem pessoas que estão ali realmente, ou ela pode ser branca ou ela pode ser negra, dependendo do que ela queira. Mas as situações de preconceito que o negro enfrenta, só ele vai conseguir responder. E a repórter Fernanda Porto está com o advogado Maurício Nicásio para tirar algumas dúvidas sobre as cotas. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Como você já anunciou, estou aqui com o presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB, DF, Maurício Nicásio. Continuando esse assunto sobre cotas, que é um assunto tão polêmico, né? Em relação à banca de avaliação, quando a pessoa se autodeclara negra ou parda, como é que funciona o trabalho dessa banca de examinação? Então, no caso, o edital ele vai dizer a composição da banca. A regra é que são 3 pessoas, que vão chegar e avaliar a questão do fenótipo do candidato. Tá? E a decisão da banca, ela pode ser questionada judicialmente? A regra é essa, Na dúvida, invoca o Poder Judiciário. A tendência hoje dos tribunais no caso, não emitir um parecer, no caso, em razão da subjetividade, no caso, que a banca tem em razão de avaliar ou não o fenótipo do candidato.
essa reserva de vagas para concursos públicos também vale em relação a cargos comissionados? O que diz a lei sobre isso? A lei, no caso, ela fala para os concursos públicos, o percentual de 20%, né, para a administração direta e a administração indireta, no caso da União, certo? Então, ela fala na questão do concurso público. E os cargos em comissão, no caso, para a pessoa receber um cargo em comissão, uma função de confiança, não existe obrigatoriedade na nomeação ou da designação da função de confiança, a questão do concurso público. Tá? Então, no caso, o cargo em comissão e a função não são necessários, ou seja, não obedece, no caso, esse critério do percentual de 20% das vagas. Também falando sobre essa regulamentação dessas normas que geram tantas polêmicas ainda, apesar de ter essa lei que fala da autodeclaração, ainda existe limitações nessa questão de regulamentação. Então, vale de acordo com cada edital, não é isso? Sim, perfeito. Né? No caso, a questão, né, da cota de negros, ela é muito assim, chega a gerar uma certa polêmica, né, em razão da questão da inconstitucionalidade ou não da cota de negros. Né? Recentemente, um juiz, né, da primeira instância, ele foi e achou, no caso, que ela seria o quê? Inconstitucional. Então, né, ele vai e declara a inconstitucionalidade dela, no caso, uma decisão interparte, né, só aquelas partes, no caso, inerentes ao litígio. Né? Agora, vamos esperar, no caso, a questão, né, subir e chegar ao STF. Né? Tá? Porque o próprio CNJ, né, ele emitiu uma resolução em 19 de junho de 2015, estendendo as cotas para o Poder Judiciário. E a lei, no artigo 1º, ela no caso, ela não insere o Poder Judiciário, só o Poder Executivo. Tá? Então, o CNJ ele tem essa tendência de estender os concursos também no Poder Judiciário. Acredito, né, pela lógica, né, que os tribunais devem ter a tendência de declarar constitucionalidade. Ok, obrigada por sua participação. Falei aqui com o presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB do Distrito Federal, Maurício Nicásio. Eu volto com você. Obrigada, Fernanda.